Boa tarde, pessoal. Vamos à nossa terceira aula de gestão rural, professora Sarita Fernandes. Essa aula será para as turmas 211, 223 e 220. Retomando o que falávamos na nossa última aula sobre a unidade de produção agrícola, ela é uma organização, então, onde ocorrem processos produtivos, sociais, econômicos, organizacionais e administrativos. Existem duas visões da UPA, ou seja, pela administração rural e pela economia rural. Ambas consideram o mesmo conceito, porém, no momento da gente ver essa UPA, a coisa muda um pouquinho de figura. O conceito é a unidade de produção no qual o agricultor-produtor combina recursos de natureza diversa e em proporções variáveis, de terra, mão de obra, plantas, insumos, animais, equipamentos, para obter produtos vegetais ou animais ou serviços também, para satisfazer as suas necessidades e interesses. Bom, mas quais são as principais ideias nesses estudos das unidades produtivas agrícolas? O que mudou a partir da década de 70? Nós, os seres humanos, a natureza e todos os sistemas que nos rodeiam, eles apresentam uma complexidade. E essa complexidade, às vezes, é muito difícil de ser entendida, de ser interpretada. Ela é altamente complexa. Por vezes nos vemos com muitas ideias na cabeça, todas elas atropeladas para conseguirmos entender o que seria essa tal teoria de sistemas, como eu pedi para vocês assistirem no filme. Esse filme ele fala um pouco de como é que funciona, como é que a gente entende essa teoria de sistemas. Ou não entende, né? Continuando, o que mudou então a partir dessa década de 70? Muitos estudiosos começaram a querer entender esses enigmas e contradições que uma linguagem matemática não conseguia explicar. E aí eles fundaram os estudos de sistemas complexos. Que sistemas complexos são esses? Por exemplo, onde nós temos estudos sobre o clima. O clima é muito difícil de ser estudado. Precisamos de várias disciplinas para nos apoiarmos, para entendermos como é que funciona o clima, como é que funciona a cibernética e até nós mesmos, como nós funcionamos. Na visão científica, que se baseia em especialização, que são essas matérias que vocês aprendem no ensino médio, como eu já havia falado na última aula, matemática, biologia, geografia, história, todas essas outras, né? Física, química, literatura, em todas elas existe uma visão fechada. Né? Essas disciplinas elas são vistas como especialidades em si mesmas. Cada uma dessas disciplinas ela não consegue explicar sozinha como é a vida no campo. Porque eu não posso explicar a vida no campo somente pela matemática, ou somente pela história, ou pela geografia, mas sim com a união de todas essas disciplinas. Por essa razão que surgiram esses estudos, né, de sistemas complexos. E no Brasil, a partir dos anos 90, é que essa forma de ver a propriedade passou a ser utilizada para entender o mundo rural. Passa a existir, então, uma união de diversas disciplinas que explicam o que ocorre em cada propriedade ou UPA, Unidade Produtiva Agrícola. A união dessas várias disciplinas nos faz conseguir entender o que existe dentro dessa unidade produtiva, o que está em torno dela, quais são todas aquelas esferas que nós vimos e desenhamos no quadro, mercado global, mercado em nível de país, de estado, de município, para depois nós chegarmos ao interior da nossa unidade produtiva. Nessa primeira e segunda aula que nós tivemos,
ainda presencial, nós tentamos entender que uma UPA ela não está isolada no mundo, é um sistema aberto. Ele troca informações com o meio, quais sejam, com o que eu acabei de falar, com o mercado global, nacional, estadual e municipal. É uma visão do todo da propriedade que ela precisa ser empregada para que dessa forma nós possamos entender o funcionamento de todas as suas partes, do seu todo, complexo e de difícil visualização, sem um diagnóstico apurado que possa compreender as diversas relações travadas entre a propriedade e o meio externo, a gente não consegue, então, ter essa visão do todo da propriedade. Hoje, o que nós precisamos entender? Como está organizada essa unidade produtiva agrícola? Na próxima aula, nós já vamos ver como nós podemos fazer um bom diagnóstico de propriedades. A unidade produtiva agrícola, ela tem dois sistemas principais, que é o sistema de produção e o sistema de cultivo. Esses elementos e essa divisão ela é teórica, ou seja, é para que a gente entenda isso no papel. Obviamente que lá na vida real, naquele dia a dia da propriedade, a gente não está fazendo essa divisão em sistema de produção, né, e sistema social. O que seria esse sistema social dessa UPA? Né? Ele pode ser representado, por exemplo, por uma família, uma empresa rural, uma associação, uma cooperativa, que toma as decisões relativas ao encadeamento das atividades rurais da unidade produtiva e que impactam diretamente a forma como esse sistema de produção ele vai ser organizado e trabalhado. E o sistema de produção? O sistema de produção são sistemas de cultivos, criações e atividades de transformação que ocorrem dentro dessa unidade produtiva. O sistema de produção ele pode ser dividido em sistema de cultivo, sistema de criação e sistema de transformação, sendo que, para aqueles que fazem agricultura, o que vai mais interessar aqui é o sistema de cultivo, né? Vai estar trabalhando mais diretamente com plantas. E o sistema de criação é o sistema de criação de animais implantado naquela propriedade. O sistema de transformação, bom, é quando a gente faz uma linguiça, a gente faz um queijo, então a gente está pegando os nossos produtos principais e transformando eles. Ou eu pego lá a minha cana, transformo em açúcar mascavo, transformo numa rapadura. Isso é o sistema de transformação. Isso pode existir de forma informal, na verdade, né? Um sistema informal. Mas, pela legislação que nós temos atual, esse sistema de transformação, ele passa a ser um pouco proibitivo em termos de unidade produtiva agrícola, porque esse sistema de transformação ele diz respeito às atividades agroindustriais, e para isso é preciso ter uma agroindústria. E, finalmente, a realização de um diagnóstico amparado pelo enfoque sistêmico, ele pode prever uma série de observações que elas vão ser alavancadas, alicerçadas por distintas disciplinas que, no seu conjunto, promovem explicações sobre essas unidades produtivas de uma determinada localidade. Os fatores internos e externos que influenciam as respostas no interior dessas unidades produtivas, então eles emergem, reproduzindo novas qualidades, promovendo um todo até maior do que o todo. O que significa esse todo maior do que o todo? Bom, eu comecei lá em 1990, vamos dizer, comecei uma propriedade, uma criação de suínos e aí também tinha lá a plantação de milho. Só que essa propriedade ela foi evoluindo ao longo do tempo. E esse agricultor ele foi buscando informações, foi trocando informações entre o que ele conhecia sobre esses sistemas que ele implantou e os outros agricultores ali da região. Eles, em conjunto, começaram a progredir. Essas informações foram expandidas, eles até mudaram. Eles incluíram aí a produção de gado de corte ou gado leiteiro, começaram a produzir soja ou nozes ou tantas outras coisas.
Como é que isso muda? Bom, por essa troca de informações, pela própria busca desse agricultor, ou então pela troca de informações daqueles agricultores dali daquela região. E esse todo passa a ser maior do que o todo, porque afinal de contas, esse agricultor ele vai se preenchendo de novas informações. Essas novas informações elas podem ficar ali, né, dentro daquela mesma propriedade, ou elas podem sair. Dependendo, se for uma coisa muito boa, todo mundo começa a copiar. E aí isso se preserva. E o que acontece? Daqui a pouco emergiu uma nova qualidade, né? São coisas novas dentro daquela propriedade. Então, aquelas informações que eram X, elas viraram X mais Y, elas aumentaram. Então, esse todo ficou maior do que o todo. Por essa razão é que nós vamos diagnosticar as nossas unidades produtivas agrícolas a partir do enfoque sistêmico ou da teoria de sistemas. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Curta, porque vocês também não vão assistir coisas muito longas aqui na internet. Então, até a nossa próxima aula. E se cuidem, hein? Fiquem em casa.